Amém? Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus e Pai nos encha de alegria e de esperança. E que a sua vida rompa em fé. Porque esse deve ser o mote do crente: viver sempre pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível crermos que Deus vai agir naquilo que nós não vemos, naquilo que não há mais possibilidades humanas. Então, amados e amadas, que esta igreja esteja sempre rompendo em fé, diante das limitações, diante das dificuldades, diante dos problemas. E que o Senhor reanime a sua vida, que o Senhor coloque no seu coração sempre, cada vez mais, da alegria de fazer parte de um povo chamado povo de Deus. Abra a sua Bíblia, amado irmão, em 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20. Quem achou, diga amém? Amém. 2 Coríntios 5, versos 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Apenas repetindo a última parte do verso 18, que diz assim: que Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Deu para mim e deu para você. Agora vá em 1 Pedro, algumas páginas à frente, várias páginas à frente, 1 Pedro 3. Depois de Hebreus, depois de Tiago, 1 Pedro 3, versos 8 e 9, falando aqui sobre a vida exemplar cristã. 1 Pedro 3, versos 8 e 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Amém? Além de Deus nos chamar para o ministério da reconciliação, Ele também nos pede que sejamos pessoas compadecidas, amigas, misericordiosas, humildes, pessoas que não pagam mal por mal ou retribuem a injúria recebida. Pelo contrário, pessoas que bendizem o tempo todo. Amados, quem acompanha a vida, a sociedade que nós vivemos, e nós acompanhamos porque vivemos nesta sociedade, não tem como não acompanhar, nós percebemos claramente que cada dia mais se aprofunda o radicalismo,
Vivemos tempos de posições extremadas em todas as áreas. E posições centradas, equilibradas ou moderadas deixaram de fazer parte da postura de uma boa parcela de cristãos. Se antes, no passado, os crentes, como éramos chamados, nós éramos reconhecidos pela afabilidade, pela temperança e pela sobriedade, hoje nós somos vistos como sendo o povo dos sentimentos facciosos. Antigamente, amados, as pessoas nem precisavam concordar conosco, com a nossa postura de protestante e de crente, mas elas respeitavam a nós, porque elas viam em nós que havia amor, elas viam em nós a presença de um espírito equilibrado, de olhos bons, de pessoas afáveis. Mas hoje, infelizmente, perdeu-se aquela visão que o mundo tinha de Deus. E eu digo infelizmente porque lá na igreja primitiva, os pagãos, os gentios não concordavam com aquelas pessoas chamadas cristãs, mas as respeitavam por sua postura. E eu percebo, irmãos, que esta realidade que vivemos hoje, este comportamento que temos hoje, faz parte do repertório de muitos líderes de expressão nacional, muitos líderes cristãos. E por conta dessa postura extremamente radical, o exemplo tem se espalhado por toda a cristandade. Mas nós, como povo bereiano, nós dessa igreja, como povo de Bereia, que inclusive temos uma classe chamada Bereia, cabe a nós estarmos parando, olhando o que está acontecendo no mundo e abrindo a Bíblia para vermos se encontra respaldo nas Escrituras tal comportamento. Nós, como povo de Deus, precisamos olhar para o céu e dizer: Senhor, como Tu queres que nós nos comportemos neste mundo? Será que precisamos ser intolerantes, briguentos, algumas vezes até mal educados, para provar que estamos do lado de Deus? É realmente necessário ser ofensivo, agredir, para defendermos a nossa fé? Será que a Bíblia, as Escrituras corroboram isto, irmãos? Não corrobora. É exatamente o contrário. E o primeiro fato que me vem à mente é que Deus confiou a nós, vejam a ironia, justamente o ministério da reconciliação. Deus nos chamou para irmos ao mundo e promovermos a reconciliação.
Nós cristãos somos chamados para promovermos a reconciliação. Mas enquanto isso, nós brigamos com o mundo, nós desafiamos os adversários para a briga. Como recentemente um famoso líder que foi ofendido, ele acha que foi ofendido, desafiou recentemente, ele disse assim para o jornalista: eu vou engolir você. Eu vou engolir você. Dá para imaginar Jesus falando isso? Dá para imaginar o evangelista João, o discípulo João, que passa o tempo todo dizendo: filhinhos, amados, eu vou engolir você. Sim, irmãos, enquanto nós imaginamos que vamos vencer o mundo pelo embate, Deus nos convoca para sermos seus embaixadores em nome de Cristo e levar aos homens uma palavra de reconciliação. Agora decida, você vai obedecer a Deus ou aos líderes de expressão nacional? No mundo há dois tipos de pessoas: as pacifistas e as belicistas. Antes de eu continuar, responda a você: você é um pacifista ou é um belicista? A sua postura no mundo, para que lado você pende mais? Para o lado pacifista ou para o lado belicista? Talvez não houve ninguém mais belicista que um homem chamado Pedro. E quando Jesus foi afrontado naquela noite, ele saca da espada e golpeia o servo do sumo sacerdote e arranca a sua orelha. Talvez muitos irmãos gostem desse que Pedro fez. Que coragem, que homem de determinação, que homem de fé. Aliás, irmãos, se nós formos ter a postura de Pedro na vida, se nós fôssemos ter a postura de Pedro na vida, nós seríamos uma sociedade de 100 orelhas. Ninguém mais tem orelha. Mas Jesus olha para Pedro e diz: embanha a tua espada. Ou seja, Pedro, não é por aí, Pedro. Não é desta maneira, Pedro, que nós vamos implantar o reino de Deus neste mundo. Porque senão nós vamos estar usando a mesma arma que eles usam. Eles vão usar sim destas armas, mas nós não. Certa vez, Jesus tinha uns discípulos piromaníacos. Para quem não sabe o que é piromaníaco, é aquelas pessoas que gostam de botar fogo nas coisas, né? Incendiários. Às vezes, eu me lembro de algumas ocasiões aqui em São Paulo ter aparecido uns camaradas que botaram fogo em carro, né? E toda noite era um carro, né? Era um piromaníaco. Alguns discípulos também eram, porque quando Jesus entrou em Samaria e o povo de Samaria não recebeu bem a Jesus, aqueles discípulos se sentiram tão ofendidos, que disseram: Senhor, manda fogo do céu e consome esta gente. Belicistas. Mas Jesus respondeu: vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não vim destruir pessoas, eu vim salvá-las. E nós não estamos no mundo para vencer as pessoas, nós estamos no mundo para resgatá-las. Nós, povo de Deus,
não somos chamados a lutar contra, nós somos chamados a pregar o Evangelho que cura, que liberta, que abençoa e que restaura vidas. Este é o meu chamado, este é o seu chamado, irmão. Você não tem que lutar, combater nada, você tem que pregar o Evangelho que liberta, o Evangelho que muda vidas, o Evangelho que desarma o que vem com espada. Mas para isto é necessário preparar o terreno para ganhar, para conquistar o coração de homens e mulheres, para que a libertação que há em Cristo aconteça. Nós precisamos antes preparar o terreno. Quem é pescador conhece o termo cevar a água. Antes de ele pescar o peixe, o que ele faz? Ele ceva a água. Ele pega uma série de alimentos que os peixes gostam e vai jogando, vai jogando, vai jogando. Ele não está desperdiçando nada, ele está preparando o terreno. E para preparar o terreno, nós somos desafiados por Deus a fazermos o seguinte. Eu vou ler na Bíblia, você não precisa ver sua Bíblia, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, porque isto é bom e aceitável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, e Ele vai usar a sua igreja para isto. E eu preciso antes orar, interceder, suplicar e desejar que todos venham a conhecer a verdadeira luz que é em Cristo Jesus. Quem aqui ama a paz? Levanta a mão. Quem ama a paz? Amém. Pode abaixar. Eu sabia que todos levantariam. Mas um cristão não é chamado apenas para amar a paz. É preciso que sejam também pacificadores. É diferente, é um passo além, porque amar a paz, todos nós amamos, mas Jesus nos envia para sermos pacificadores, e diz mais: bem-aventurados, ou seja, felizes são os pacificadores, porque serão conhecidos e chamados de filhos do Altíssimo. Irmãos e irmãs, somos chamados por Deus não apenas para amar a paz, mas para levar a paz, mas para levar uma palavra de amor. Não significa concordar com tudo que está se fazendo, mas significa que você vai amar a paz, desejar a paz e buscar a reconciliação de todos aqueles que não conhecem a Deus com Deus. Pedro, que sempre foi um discípulo implacável, precisava ser tratado. Ele precisou ser tratado. Pedro
treinado, confrontado por Cristo em suas posturas, para finalmente ceder ao poder da cruz. Por isso que eu fiz questão de ler esse texto em Pedro, que vai falar justamente, olha só, o Pedro, o belicista, o que arrancou a orelha daquele servo porque não suportou ser confrontado, ele agora diz assim: irmãos, sede todos de igual ânimo, pessoas compadecidas, misericordiosas, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. Que mudança, irmãos! Que mudança! Eu quero essa mudança para mim, porque eu tenho uma missão. Eu desejo essa mudança para todos que se chamam cristãos neste mundo, porque nós temos uma missão de reconciliar o mundo com Deus. Ah, pastor, mas nós precisamos ser radicais em nossa fé. E eu concordo com você. Nós precisamos ser radicais em nossa fé, sim, porque é isto que a Bíblia diz. É este o direcionamento que nos é dado, porque a Bíblia diz: ama radicalmente, ama sem esperar reciprocidade. Ainda que você tenha dons extraordinários, nunca te esqueça de que é pelo amor e através do amor que o mundo olhará para você como um autêntico discípulo de Cristo. Quer ser radical? Perdoa radicalmente. Perdoa sem reservas a quem te ofendeu. Lembra-te que um dia fosses um devedor, que não tinha como saldar uma dívida impagável, mas Jesus foi e a rasgou na cruz. Por isto, perdoa radicalmente. Quer ser radical? Tenha coragem de confessar-te pecador. Como Paulo, lá em Romanos 7, tenha coragem de reconhecer que em ti mesmo não reside bem algum. E se porventura enxergarem algo de bom em sua vida, declare sem pestanejar que isto é obra do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, estou terminando esta palavra nesta manhã, esperançoso de que não apenas nós, mas todo o povo de Deus, todo homem e mulher que se chama cristão e cristã, estejam desejosos de fazer diferença neste mundo. Não é pelo combate que vamos mudar o mundo, jamais, mas é por uma postura amorosa, uma postura de reconciliação. Aí sim nós vamos ganhar muita e muita gente para Cristo Jesus. E o mundo vai olhar para a igreja de Cristo e dizer: este é um povo diferente, este é um povo centrado, equilibrado, temperante. Há algo de diferente neste povo, eu quero saber o que é. Irmãos e irmãs, eu não sei qual é a sua postura diante do mundo,
Senhor está dizendo para você: não seja mais belicista, não seja mais radical no sentido negativo, mas coloque-se: Senhor, dentro de mim eu não tenho esse sentimento, mas põe em mim esse sentimento. Senhor, eu quero amar, eu quero reconciliar o mundo com o Senhor, porque eu sou chamado de embaixador de Cristo. O embaixador representa aquele que o enviou. Quando nós estamos diante do mundo, nós somos embaixadores. É como se a própria pessoa de Jesus estivesse diante deste mundo. E lembre-se sempre: em meu lugar, o que faria Jesus? Como que Jesus agiria? Eu creio, irmãos, que nós vamos em pouco tempo começarmos a ser chamados de pacificadores. Pacificadores. Pessoas que em meio a uma confusão têm uma palavra sábia, uma palavra de poder, uma palavra que vem do alto. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém. E que a cada dia mais esta palavra de Cristo seja uma realidade em nosso viver, em nossa postura, dentro de casa, no meio da comunidade e também diante do mundo. Que o Senhor nos abençoe.